Você já sentou no sofá depois de um longo dia, olhou para as mãos e pensou: é só isso? Já cumpriu todos os passos? Estudou, conseguiu o emprego, construiu a vida que deveria querer e ainda assim sentiu um vazio quieto, como se estivesse seguindo um roteiro escrito por alguém que você nem conhece. Não é apenas tédio ou cansaço passageiro, é algo mais profundo, uma desconexão entre todo o esforço que você coloca no mundo e o significado que o mundo devolve. É como gritar numa floresta densa e só ouvir o eco da sua própria voz. O silêncio que responde não é pacífico, é indiferente. E se eu te disser que essa sensação não é um defeito seu, não é um sinal de que você falhou em encontrar sua paixão? Essa experiência tem um nome. Na filosofia, ela é chamada de o absurdo, não no sentido de ridículo, mas como uma condição humana, um tipo de encontro com o mundo. E para entendê-la de verdade e para descobrir como ela pode ser uma ferramenta libertadora, precisamos da história de um homem que amava o sol, o mar e a beleza do mundo físico, um homem que enfrentou o deserto existencial com a coragem teimosa de um revolucionário, Albert Camus. Mas como um escritor argelino-francês do século XX que amava futebol e festas, chegou a essa descoberta que fala tanto com nossa época. Para entender o absurdo, você precisa entender de onde Camus veio. Ele não nasceu filósofo, nasceu pobre em 1913, na Argélia colonial. Era um pied noir, um francês nascido do outro lado do Mediterrâneo, um estrangeiro em sua própria terra, um estranho na pátria de seus pais. Sua primeira universidade não foi a Sorbonne, foi o sol cegante de Argel, o mar azul intenso e a pobreza luminosa do bairro operário de Bellecourt. Enquanto jovens filósofos em Paris debatiam ideias em cafés aquecidos, o jovem Albert aprendia sobre beleza e indiferença diretamente do mundo natural. Mas a verdadeira professora do absurdo foi a doença. Aos 17 anos, Camus, um goleiro promissor, é atingido por um ataque fulminante de tuberculose. O futuro, que parecia aberto sob o sol, de repente se fecha. A morte sussurra no seu ouvido. E essa doença não era um castigo moral nem uma lição cósmica. Era um fato biológico, cego e impessoal. Foi sua primeira grande confrontação com a indiferença do universo. Ela não perguntou sobre seus sonhos, não considerou seu talento ou suas vontades. Anos depois, a história se repetiria em escala global. A Segunda Guerra Mundial. Camus, agora em Paris, junta-se à resistência. Ele edita o jornal clandestino Combat, arriscando a vida diariamente. Se a tuberculose lhe mostrou a indiferença da natureza, a guerra lhe mostrou o absurdo ativo, a capacidade humana meticulosa e organizada para o mal. Como encontrar sentido quando a própria civilização entra em colapso, quando o mundo parece ter escolhido o suicídio? Foi neste deserto duplo, o do corpo e o da história, que a ideia do absurdo começou a brotar, não como uma teoria elegante, mas como uma experiência visceral. Camus buscava uma resposta que fosse honesta. Ele rejeitava o niilismo que diz nada importa, porque sentia que a vida importava sim. E rejeitava o existencialismo religioso ou as grandes ideologias, que diziam tudo tem um sentido maior, porque isso lhe parecia uma desonestidade, um salto de fé para fugir da angústia. Ele queria permanecer no meio termo, na tensão dolorosa e lúcida. E foi ali, naquele terreno incômodo, que ele construiu sua resposta. Mas como transformar essa dor pessoal, essa experiência de deserto, em algo prático? Como ele conseguiu forjar uma ferramenta para a vida a partir do confronto com o silêncio do universo? Camus sabia que uma ideia abstrata não salva ninguém. Ela precisa se tornar uma postura, um gesto concreto. E ele encontrou a imagem perfeita para isso em um mito grego: Sísifo. Imagine Sísifo condenado pelos deuses a empurrar uma pedra gigante montanha acima, só para vê-la rolar de volta, eternamente. É a punição definitiva, o símbolo máximo do trabalho sem sentido, do esforço fadado ao fracasso. A primeira reação é a desesperança. Mas Camus faz um movimento genial. Ele diz: é preciso imaginar Sísifo feliz. Como assim feliz? A felicidade não está no resultado. Ele sabe que a pedra vai rolar. A felicidade está na clareza. No momento em que Sísifo desce a montanha para começar de novo, ele olha para a pedra, para o caminho e compreende. Ele aceita totalmente que não há esperança de vitória final, que a tarefa é em si mesma o ponto. E nessa aceitação lúcida, há uma revolta silenciosa. Ele se torna mais forte que sua pedra e mais livre que os deuses que o condenaram,
porque ele os supera em consciência. Este é o primeiro pilar, a revolta. Não é um grito violento, mas uma recusa interna contínua. É se recusar a mentir para si mesmo, a aceitar consolos baratos ou narrativas prontas de sentido. É dizer não ao mesmo tempo em que diz sim à luta. Na sua vida, a revolta pode ser a pergunta honesta numa reunião onde todos só concordam. Pode ser a decisão de não comparar sua jornada com a dos outros. É manter os olhos abertos na escuridão. Da revolta nasce o segundo pilar, a liberdade. Se o universo é mudo e indiferente, então não há um plano, um destino ou um Deus nos julgando. Estamos de forma radical e assustadora livres. Livres para criar nosso próprio significado, a cada instante. Camus chama isso de a paisagem do deserto. Quando você perde o mapa das certezas absolutas, ganha o deserto inteiro para explorar. Sim, é assustador não ter um caminho traçado, mas é também incrivelmente libertador. Cada escolha, por menor que seja, ganha um peso e uma autenticidade que ela nunca teria num roteiro pré-determinado. E o que fazemos com essa liberdade? Gastamos com a paixão. O terceiro pilar, não a paixão por uma única coisa grandiosa, mas a paixão por viver a quantidade máxima de experiências, com a máxima intensidade. É mergulhar de cabeça na textura da vida. Sísifo encontra a paixão não quando a pedra está no topo, mas em cada músculo tensionado durante a subida, em cada gota de suor, na visão do horizonte a cada volta. Para nós, é o sabor do café pela manhã, a conversa insignificante, mas genuína, o cansaço satisfeito de um dia vivido com integridade. É a experiência direta do mundo, sem a filtragem de um suposto sentido superior. O absurdo, então, não é o fim da linha, é o ponto de partida, é o chão firme, ainda que seja o chão de um deserto, a partir do qual você decide como vai caminhar. Esta é uma filosofia profundamente individual. Mas e os outros? Se cada um está sozinho no seu deserto, como construímos uma vida juntos? Será que o absurdo nos condena ao isolamento? E aqui está a virada final, talvez a mais importante de todas. Camus percebeu que ficar apenas no deserto individual era insuficiente. Era preciso voltar para a cidade. A grande pergunta que o atormentava era: se o universo é indiferente, o que nos impede de sermos indiferentes uns com os outros? A resposta dele, dada no romance A Peste, é o seu legado mais brilhante. Ele percebeu que, justamente porque não há um sentido superior nos salvando, a única coisa que nos resta é nos salvarmos uns aos outros. No silêncio do cosmos, a solidariedade humana não é um capricho, é uma necessidade urgente. A revolta contra o absurdo, quando compartilhada, deixa de ser apenas um ato de liberdade individual e se torna o fundamento de uma ética. O Dr. Hugh, o protagonista de A Peste, luta contra uma epidemia sem esperança de vitória total, sem acreditar em Deus. Ele luta simplesmente porque é um homem e está diante de outros homens que sofrem. Essa luta é o seu sentido. Camus nos mostra que, diante do absurdo, não estamos condenados ao isolamento, mas convocados à solidariedade. A indiferença do universo, em vez de nos separar, pode ser o que finalmente nos une. E por que essa ideia é mais urgente hoje do que nunca? Vivemos numa era de sentido sob encomenda. Gurus, algoritmos, marcas e ideologias nos vendem pacotes prontos de propósito. É um mercado barulhento de respostas. Camus, em contraste, nos oferece a coragem silenciosa de viver com as perguntas. Ele é o antídoto para o otimismo tóxico e para o niilismo passivo. Vemos seu legado vivo na pessoa que deixa uma carreira de sucesso porque ela era vazia, no ativista que luta por uma causa, sabendo que a vitória pode ser parcial, em qualquer um que escolhe a autenticidade sobre a performance, a lucidez sobre o conforto ilusório. Não se trata de achar um sentido grandioso para a vida, mas de injetar dignidade em cada momento da vida, por menor que pareça. O verdadeiro legado de Albert Camus, portanto, não está em seus livros ou em seu prêmio Nobel. Está em uma mudança radical na pergunta que fazemos. A pergunta deixa de ser: qual é o sentido da vida? Uma questão que espera uma resposta de alguém lá de cima, e se torna: como viver uma vida com dignidade apesar do silêncio? E a beleza é que a resposta não está em nenhum livro sagrado. Está no ato de levantar toda manhã e escolher, consciente e livremente, como você vai empurrar sua pedra hoje. Está em transformar o peso da existência não em uma condenação, mas na sua própria matéria-prima para criar significado. Camus não nos dá um mapa para sair do deserto. Ele nos ensina a fazer do deserto a nossa casa, a encontrar água onde outros só veem areia, e a dançar mesmo sabendo que a tempestade pode voltar a qualquer momento.
E você, já experimentou o absurdo? Como Sísifo encontrando uma estranha dignidade no esforço repetido? Ou como Mersault, o estrangeiro, observando os rituais do mundo com um distanciamento que é ao mesmo tempo angustiante e libertador? Essa conversa não termina aqui. Ela começa agora com você. Conte nos comentários, qual foi a sua pedra hoje? Onde você encontrou um fragmento de sentido no ordinário? Se esta reflexão fez você olhar para a sua rotina com outros olhos, compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém precise justamente dessa ferramenta filosófica para ver o próprio deserto de uma nova maneira. Inscreva-se no canal para mais jornadas como esta, onde transformamos ideias complexas em companheiras para o dia a dia. Lembre-se, a revolta é solitária, mas a solidariedade é coletiva. Até a próxima e não esqueça de imaginar-se feliz.